E eu quero deixar aqui um versículo também que está no Salmo 90. Ele diz assim, o 15 e o 16 diz assim, na minha versão é uma versão diferente, mas aí faz assim, olha, dá-nos a alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Amém? Só o 15. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Eu quero dizer para você, meu amado e minha amada, que nesses 18 anos que eu estou na igreja, poucas vezes eu subi a montanha. E na montanha você tem visão larga, segurança do seu inimigo. Se vier, você está vendo de longe. Mas se ele vier, você está no alto, ele está lá embaixo. Você tem uma posição estratégica para combater ele. Você está todo revestido ali com a força. Mas poucas vezes eu estive nas montanhas. A maioria da minha vida com Jesus, eu estive nos vales. Se eu fosse contar os vales pelos quais eu passei, a Márcia e o pastor Lindomar sabem de todos, né? Choraram comigo, oraram e sabem. Mas foram muitos. E todos relacionados à minha família, minha casa, meu lar. E não tem uma coisa que te dói mais do que família. Porque família é parte da gente. Marido é uma só carne. Filho é herança do Senhor. Então veja, quando toca no marido, toca em você. Quando toca nos seus filhos, toca na sua herança. Herança é algo preciosíssimo, principalmente do Senhor. Mas eu quero dizer, meus amados, que no dia 12 de janeiro de 94, eu já estava indo à igreja há um tempo, e eu já estava sendo evangelizada pela irmã Ludovina, que é a mãe da Márcia, a minha mãe na fé. Márcia é minha irmã. Muitas vezes, né, eu não tenho irmã carnal, eu falo que ela também não tem, então eu acho que assim, Deus preparou nós duas para você ter irmã até na carnal, né? A mãe é a mesma, eu não abro mão da minha mãe, quero nem saber, pode ficar com ciúme que é a minha mãe, ela cuida de mim como mãezona mesmo, Ludovina. Mas ela me evangelizou por 3 anos. Eu era professora, a mãe dela era diretora, e eu sempre, amado, tive muita sede de Deus. Muita sede. Eu falava, eu nem conhecia a Bíblia, mas eu falava que Deus era tudo na minha vida. Essa frase sempre foi a minha frase, e até hoje. Eu tinha 8 para 9 anos de idade quando eu comecei a falar isso. Eu era pequena, não cresci até hoje, né? Mas eu era menina mesmo, 8 aninhos, e eu falava muito isso. Que Deus era tudo na minha vida. E eu morava perto ali na cidade de Goiás, perto de uma igreja católica. E aí tinha missa todos os dias da semana. Todos os dias tinha missa, às 6 horas da tarde. E eu, todos os dias, sem que ninguém me mandasse, eu tomava banho, todo dia eu lavava a cabeça, tinha mania, e descia, passava perfume, que eu sempre gostei de mais perfume, descia cheirosa. Depois as mulheres falavam, nossa, aquela menininha bonitinha, tão cheirosa, todo dia ela passa aqui para ir pra igreja. Eu era tudo encantada, as velhinhas lá da rua comigo. E eu ia todos os dias para a missa. Eu chegava na missa, tinha o padre, eu e 2 velhinhas que elas me faltavam. E o padre era muito amigo da minha tia, falava assim, mas tão bonita, sua sobrinha, ela é pequenininha, e pode faltar eu, mas ela não falta. O dia que se ela não vier na missa, eu tenho que ir lá na sua casa, saber o que aconteceu. Porque Deus, amados, era tudo na minha vida, e é tudo na minha vida, para sempre, eternamente. Né? Mas aí eu fui crescendo, e sempre com esse sentimento, que Deus é tudo na minha vida. Eu gostava de festa, de baile, de carnaval, pulava carnaval às 4 noites, matinê, andava atrás de bloco e tudo mais. Era uma jovem cheia de vida, gostava muito de passear, de sair, viajei por muitos lugares do Brasil, conheço muitas praias, ia demais em excursão com o povo da minha cidade. Então eu era uma jovem assim. Eu não cometia o pecado da prostituição, graças a Deus, porque no meu tempo a coisa não era tão bagunçada como é hoje, né? Mas eu era muito festeira. Eu gostava de festa, de baile, de carnaval, de dançava a noite inteira. E eu era pé de valsa, porque eu venho de uma família pé de valsa.
Os irmãos sabem o que é pé de valsa, né? Que as pessoas que dançam, que todo mundo para olhar, né? O meu povo tem isso. Meu povo é povo pé de valsa. Então eu sou dessa linha aí de pé de valsa. E aí, irmãos, eu me casei, e quando me casei, eu não pus o nome do meu marido. Eu não queria, eu achava meu nome bonito, meu sobrenome, meu nome é Plínio Santana Leal e ele é Silva. Ah, mas dá Silva, ele vai funcionar. Eu não pus, porque não precisa pôr, e ele não importou, né? E minha mãe falava assim, minha filha, ela me preocupada, minha filha, desse jeito vou passar, você só juntou, minha filha, põe o nome dele, aquela mãe. Eu não importo o que os outros pensam. A única coisa que eu quero é a bênção de Deus. Irmãos, eu não conhecia a palavra. Mas aquilo era tão importante. Eu falei, mamãe, eu vou casar no civil, porque a igreja católica não me casa se não tiver casado no civil. Eu nem ligo para isso. Nem para casamento civil eu ligo para a bênção de Deus, mamãe. É isso que eu quero, mamãe. Aí, irmãos, eu me lembro que no dia do meu casamento, assim, cada palavra que foi dita, irmãos, aquilo parecia que estava na minha alma, né? E aí, irmãos, casei, fiquei 3 anos assim, sem conhecer a palavra, e eu não estou vindo me evangelizando. Quando eu, em 94, dia 12 de janeiro, que eu casei em 90, dia 12 de janeiro de 94, eu fui para a igreja, estava indo já aos domingos, visitando, falei com meu marido, né, meu bem, falei, meu bem, hoje eu vou para a igreja e vou para ser crente. Falei, que bom. E foi, irmãos. Eu, quando fez o apelo, eu fui lá na frente de corpo, alma e espírito. E ali, irmãos, na verdade, na hora que eu fui ali na frente, eu tenho certeza que foi uma coisa tão, mas tão sincera, irmãos. Eu chorava tanto, e aquilo era tão da minha alma, que naquele momento eu já me desfiz do velho homem que havia em mim, da velha natureza humana. E Deus começou a agir. Irmãos, a igreja era rígida nessa questão de usos e costumes. E eu achava ridículo roupa dos crentes antigamente. Falava que Deus me livre desse povo feio, com as roupas feias. Porque era um vestimento diferente das minhas. Irmãos, eu abandonei tudo. Eu comecei a usar aquelas roupas que eu achava ridícula. Eu comecei, irmãos, eu não passava um batom, eu não passava um lápis, e eu gostava muito de usar essas coisas, não passava nada, irmãos. Irmãos, eu gostava de brinco desse tamanho, larguei tudo. Irmãos, sabe o que é assim? Abrir mão de tudo da sua vida, tudo. Mas eu fiz aquilo com alegria. Eu fiz aquilo com alegria muito grande. E o tempo foi passando, irmãos, eu comecei a me envolver na obra e comecei a fazer a obra de Deus. E o meu casamento, irmãos, começou a ter problemas. Mas eu, no afã, né, no desejo de agradar a Deus, de fazer tudo para Deus, porque Deus é tudo e será tudo eternamente na minha vida, eu não percebi, irmãos. Eu comecei como o nome do Mar fala uma expressão, né, que é acertada, principalmente para esse caso, havia um sistema religioso que ainda existe hoje, que ele impõe coisas que não estão dentro da Bíblia. É verdade. É um sistema religioso que quer um povo, não para Deus, mas para a igreja. E nós temos que querer um povo para Deus. Aleluia. O povo para Deus é um povo com as vestes alvas e que nunca falta o óleo sobre a cabeça desse povo. As vestes alvas, irmãos, fala de pureza, de sinceridade, de amor. Amor ao próximo, amor ao irmão necessitado, amor ao irmão caído. Aleluia. O óleo na cabeça fala da autoridade que você tem. Não é a veste exterior. Não é a calça que a irmã Lília usa hoje. Não é esse batom que a irmã Lília usa que vai impedir ela de ter alvas vestes. O que vai impedir a igreja do Senhor Jesus de ter alvas vestes, irmãos, é a falta de amor. É a falta de amor àquele que precisa. Principalmente, irmãos, de tudo que nós temos que ter, o principal é o amor. Porque o amor faz fluir o perdão. O amor, a Bíblia diz que o amor encobre uma multidão de pecados. Muitas vezes nós olhamos aquele que matou, fritou e picou, cometeu os piores multidões de pecados.
Mas quando você tem amor às almas, você olha nele como uma alma e não como um assassino, como um estuprador. Você olha nele e acredita que Deus vai mudar a vida dele. Às vezes você vê lá um usuário de droga, um alcoólatra, daqueles que ninguém mais dá conta, vai para a clínica, volta e vira aquele TT, e não tem mais jeito. Quando você tem amor, a Bíblia fala que o amor encobre uma multidão de pecados. A pessoa pode fazer o que for. Se você tiver amor, você vai olhar para aquela pessoa e vai acreditar nela. Você vai dar a mão para ela e dizer, eu estou aqui, minha irmã, eu estou aqui, meu irmão. E você vai vencer, você vai superar, você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Aleluia. Mas eu por um tempo passei, por obediência aos pastores, e eu creio que nós devemos obedecer. Por isso que devemos orar para Deus nos colocar no lugar certo, porque se estamos num lugar onde há um sistema religioso imperando, ou você sai de lá ou você fica obedecendo. Porque eu nunca vou falar que desobedecer não pode. Vai ter o líder com Deus. O líder que está oprimindo, ele vai ser lá com Deus. Se ele estiver oprimindo. Você, se quiser ficar lá, fique obedecendo. Agora, se você entende que aquilo não é daquela forma, irmãos, ore a Deus e busque o lugar que Deus preparou. Eu aprendi, irmãos, nesses 18 anos que eu estou caminhando com Cristo, que Deus tem um lugar preparado para cada um, que você precisa orar. Eu estive num lugar, irmãos, que muitas vezes, irmãos, eu estava ali fazendo as coisas para Deus, mas eu estava vendo as coisas na minha casa desandando. E eu não conseguia resolver. Porque mais forte era o desejo de estar agradando a Deus, não sabendo eu, irmãos, que não era agradar a Deus aquilo. E eu quero dizer nessa noite, irmãos, que agradar a Deus é o que eu disse, é ter alvas vestes aqui dentro. Então, meus amados, por muito tempo, e o meu casamento foi se deteriorando, porque meu esposo não entendia, mas não me reclamava, não havia brigas por causa disso, e eu achava que estava tudo bem. Mas com o tempo, as coisas foram piorando. As coisas foram se deteriorando. Muitas coisas aconteceram nesse meu casamento. E por fim, irmãos, chegou uma hora que a gente achava que não tinha como caminhar juntos. Eu não, mas ele pensava. E aí, irmãos, foi assim que começou a agir de Deus na minha vida. E eu comecei a orar e falar, meu Deus. E Deus começou a me mostrar onde eu tinha falhado, irmãos. E Deus começou a me fazer enxergar que eu tinha errado em muitos lugares, em muitas situações do meu casamento. Eu tinha errado porque eu estava ali obedecendo a um sistema religioso. Religião é o pior câncer que existe na face da terra, chama-se religião. Não use essa palavra para dizer que você está numa igreja. Não use essa palavra para você dizer que você adora a Deus, jamais. Às vezes por ignorância, minha religião é pelo amor de Deus, irmãos. Religião é uma coisa terrível. É algo que faz com que as pessoas entendam os parâmetros do homem. E nós temos que andar no parâmetro da palavra. É a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que salva, é a palavra que leva para o céu, é a palavra que abre os olhos, é a palavra que te faz livre. Porque a Bíblia diz que verdadeiramente eu vim vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E para ser livre, nós temos que ser livres na palavra. Muitas vezes eu ficava em ser pecado, aquilo é pecado. E ficava, irmãos, e meu marido não via aquilo como pecado. Às vezes meu marido não estava na igreja tanto quanto eu, mas ele tinha mais visão. Porque eu quero dizer para você que está aqui hoje, que Deus dá essa visão é para o marido. Viu? É para o marido. Nós somos às vezes queremos ficar mandando e ordenando, mas eu quero dizer para você, irmã, que está aqui nessa noite. Até quando seu marido não é crente, porque a Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher, mas se o homem estiver na igreja, ele é o cabeça da mulher. A Bíblia fala isso, irmão? Não. Não tem esse se estiver na igreja, não. Você pode estar na igreja. E eu aprendi isso às duras penas. Por quê, irmão? Porque não me foi ensinado assim. Eu deveria ter sido ensinada diferente. Infelizmente. Mas eu quero dizer para você que Deus, quando Ele tem um propósito,
Ele vai cumprir. E o propósito de Deus no casamento, uma união, é que essa união permaneça até o quê? Como é que fala na Bíblia? Até que a morte os separe. Então, meus amados, por muito tempo eu estive enganada. Eu fazia para agradar A, B e C, não pensando agradar a Deus. Mas não era isso. E desagradando ao meu esposo. E Deus me fez enxergar, meus amados, que eu estava, um dia eu falei isso para a Márcia, eu chorei demais nesse dia, que o Espírito Santo fala muito comigo, irmão. Eu fico assim, sabe, eu tenho uma alegria tão grande, porque Deus fala isso direto. Eu sei que todo mundo tem essa intimidade, mas eu fico encantada com o que Deus faz na minha vida. Graças a Deus. Eu me sinto amiga de Deus. Amém. Como Abraão, eu me sinto amiga. Sabe aquela amiga mesmo? Só papaizinho, estou aqui. Papai, foi. De repente, eu abro a Bíblia, irmãos, eu abri, Deus falar. É coisa tremenda. Às vezes eu estou de joelho dobrado, o Espírito Santo fala no meu ouvido. E outro dia, eu orando um vale, um profundo vale, né? Nessa crise que passei no meu lar. E eu orando, e o Espírito Santo falou comigo algo que me deixou assim, totalmente triste de saber que eu tinha feito aquilo. O Espírito Santo falou comigo, já até contei para a Márcia, para o meu esposo, assim, quero fazer seu esposo feliz e você não está permitindo. Oh, Deus, que isso Ei, meu Deus, chorei demais. Às vezes Deus quer fazer o nosso esposo feliz e nós não estamos permitindo. É preciso a gente observar. Porque Deus, Ele vai usar a esposa para fazer o esposo feliz. E vice-versa. Né? E eram as mínimas coisas que eu estava falhando. Eram nas mínimas coisas, irmão. Às vezes, minha querida, você está falhando nas mínimas coisas e a coisa não acontece na sua vida. E não é por causa do esposo. Meu marido nem na igreja estava direito na época. Eu podia pensar, não, mas eu estou na igreja, eu oro, eu jejuo, eu faço campanha. Nada disso, irmão. Há um mistério muito grande, né? Quando a palavra de Deus diz uma só carne. é verdade. Uma só carne. É uma carne só. Não adianta. Então, meus amados, as mínimas coisas que a gente deixa de fazer, ou que a gente faz que não podia fazer, que pensa que é detalhe, mas pode ser isso que está impedindo a sua bênção. Porque a minha era. Não era grandes coisas, não. Eu não fazia coisas terríveis com meu marido, não. Deus me fez ver. O Espírito Santo testificou comigo no meu lugar que ele estava impedindo o nosso Deus de fazer ele feliz, de agir na vida dele pelas coisas mínimas. E Deus me fez ver todas elas. E eu chorei amargamente. Eu fiquei aqui como Jacó. Eu tive um encontro face a face com Deus. Isso dói demais, irmão. Quando o nosso pecado está diante de nós, ele dói. A dor do arrependimento é uma dor tão terrível que ela vai lá no fundo da sua alma. Se você ainda não sentiu, ore. O crente precisa ter adoração. Senhor, põe em mim a dor do arrependimento. Porque enquanto a gente não arrepende, a Bíblia fala que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Não tem jeito de deixar antes de arrepender. Tem uma sequência. Arrepende e deixa. Aí vem a misericórdia de Deus. Às vezes a gente quer misericórdia. Oh, Deus, tem misericórdia de mim. Oh, meu Deus, tem misericórdia. Você está orando, Senhor, o princípio da misericórdia de Deus na sua e na minha vida é a dor do arrependimento. Não peça misericórdia a partir de hoje. Peça assim, Senhor, coloque a dor do arrependimento em mim. Me faça ver os meus pecados e sejam sempre diante de mim para que eu me arrependa verdadeiramente. Pague o preço de sentir a dor do arrependimento. Pague esse preço para você ver que lá na frente a misericórdia de Deus não vai te alcançar. Porque queremos misericórdia de Deus, mas não queremos arrepender. E a palavra de Deus não fala nessa ordem. Aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia de Deus. Aí você começa lá do fim para o começo. Lá do final. Senhor, me dá misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aí você quer deixar, não consegue. Aí arrepender muito menos. Então está errado. Isso o Espírito Santo falou comigo. Comece do começo. Se arrependa. Aí não dou conta. Ora e pede, Senhor, põe dentro de mim a dor do arrependimento.
Irmãos, eu oro sempre desse jeito. É por isso que às vezes eu sinto aquela dor na alma. Mas glória a Deus por cada vez que eu senti essa dor. Eu glorifico a Deus que a palavra de Deus está se cumprindo na minha vida. Porque a gente só reconhece verdadeiramente o nosso erro para chegar e falar, meu irmão, me perdoe, em nome de Jesus, que eu falei, quando verdadeiramente você se arrepende. Quando sente aquela dor na alma. Porque nós nos justificamos demais. Não, mas eu, mas não sei o quê. Irmãos, a pior coisa que o crente faz é se justificar. Não podemos ficar com isso. Nós temos que falar, meu Deus, tem misericórdia mesmo, porque realmente eu falhei, eu pequei, eu errei. E a gente precisa pedir isso. E quando o Espírito Santo testificou isso comigo, eu chorei muito, orei, pedi demais perdão e já liguei pro meu marido. Falei, meu bem, eu me perdoo. E aí pedi perdão por tudo. Né? Não foi, meu bem? E diante de todos, ó, retifico aí, me perdoa mesmo em nome de Jesus, né? Porque você é uma bênção de Deus na minha vida. Você é uma bênção, eu acredito que você vai ser um grande homem de Deus. Eu sempre acreditei nisso. Sempre criei nisso. Creio que você vai ser um grande homem de Deus. Você é uma bênção, um bom esposo, um bom pai. Nunca deixei meu filho ficar contrariado com você, porque você é um bom pai. Sempre foi. E nós te amamos muito, e você é o meu presente de Deus. Amém? Então, irmãos, é importante isso. E eu digo para você, eu estou saindo do vale. Eu estou falando essas palavras para ele, saindo do vale. Eu não estou fora do vale, estou terminando, estou dando os últimos passos do vale. Mas eu não sou mais Jacó nesse sentido do casamento. Eu vi que o sistema religioso não me ajudou quando eu mais precisei. O sistema religioso não acreditou no meu marido. O sistema religioso não acreditou no meu casamento. O sistema religioso me fez fazer muita coisa que desagradava meu marido. Não pode ir. Hoje meu marido, acho que ele hoje me acha mais bonita, né, meu bem? Irmãos, até o meu emagrecimento, irmãos, passou pelo vale, eu tive que passar, eu emagreci 20 quilos. Em junho do ano passado, hoje, agora está fazendo um ano, começo de junho, eu estava com 20 quilos a mais, né? Eu orava, sempre pedia que eu queria emagrecer 25, então eu vou perder mais. Mas até isso, né, tudo foi consequência do PNL que eu passei. E eu louvo a Deus, irmãos, por todas as vitórias do meu casamento. E eu louvo a Deus por todas as lutas. Aqui eu disse, quero terminar minha palavra agora com esse versículo que você deveria guardar para você no Salmo 90, que diz, Senhor, dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Salmo 90, versículo 15. Tá? Alegre seu coração pelo Peniel que você está passando, pelos vales que você passar. Não murmure. Não diga que Deus é injusto. Não diga que não vai dar certo, que você é um derrotado. Não diga, eu vou vencer em nome de Jesus. A vitória é minha em nome de Jesus. Eu não vejo nada agora, mas no futuro eu vou ver. Em nome de Jesus, eu vou vencer, porque Cristo já venceu por mim. Quando ele estava consumado, Pai, lá na cruz do Calvário, ele estava dizendo que estava consumada a minha vitória. Porque ele sabe o porvir. Ele já sabia que eu ia passar por tudo. Ele já sabia que eu ia ter vitória. Ele consumou a minha vitória lá, derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Amém? Então alegre o seu coração. Não entristeça o seu coração se você está sendo afligido. Porque Deus aflige é para transformar a vida. Deus afligiu Jacó profundamente naquele vale. Foi para transformar ele em Israel. Amém? Queira ser Israel. Queira ser príncipe e princesa de Deus. Eu hoje me sinto princesa de Deus. Amém? Sinto-me uma princesa de Deus. Deus sabe por onde passei para me transformar em princesa de Deus. Né? Deus sabe. Mas eu louvo a Deus por cada vale que eu passei. Por cada vale. Porque foram eles que me fizeram hoje pensar, eu sou princesa de Deus. Amém? Deus continue abençoando. Eu agradeço muito ao pastor Lindomar pela oportunidade, os irmãos que tiveram paciência de nos ouvir. Deus continue abençoando cada um, príncipes e princesas de Deus. Amém? Eu declaro isso, meu irmão Lúcio. O Senhor é príncipe
de Deus. O Senhor não é Jacó, o Senhor é Israel. Amém? Amém. Aleluia. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Deus seja louvado e magnificado por todo o bem que Ele já tem nos feito e pela vitória da missionária Lília, seu esposo, sua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos estar de pé um pouquinho? Missionária Márcia, por favor, esteja aqui. Vamos louvar a Deus, terminando, estamos chegando no final do nosso culto. Vamos agora louvar o Senhor. Quem está vindo pela primeira vez, talvez ainda não viu um estilo como esse no momento de ofertar. Nós entendemos, pela palavra de Deus, como escreveu o apóstolo Paulo, que Deus ama aqueles que ofertam com alegria. Então nós temos, no momento da oferta, para nós um momento de alegria, um momento de festejar mesmo. E lembrar sempre que nós vamos louvar agora o Senhor, e durante o louvor nós vamos nos movimentar. Os irmãos sabem, no corre-corre do dia a dia, nem todos podem olhar no rosto na hora que chegou, nem todos podem cumprimentar, nem todos podem pegar na mão, nem todos podem sorrir. Às vezes a pessoa economizou muito sorriso durante o dia e tem muito sorriso aí guardado, vai fazer, não é? Então quem tiver um sorriso, dê um sorriso para o irmão, para a irmã. Quem não tiver, recebe um sorriso de alguém, e assim a gente vai seguindo em frente. Então como é que nós fazemos aqui? Durante o louvor, nós vamos movimentar todos. Quem está lá atrás vem aqui na frente, vice-versa. E a gente vai cumprimentando uns aos outros. E nesse movimentar, de cumprimentar, olhar um para o outro, nesse momento de confraternização, os que trouxeram oferta, no sentido de moeda, de dinheiro, vai estar chegando aqui à frente, nessa caixa, e quem não sabe, se chama gasofilaço, como está escrito no Evangelho. Uma passagem que ficou muito conhecida como da viúva pobre. Tinha o gasofilaço. Então nós vamos vir e vamos estar ofertando aqui. Quem não trouxe oferta, não pode ofertar, não se preocupe. A oferta mais importante é a oferta de vida. A oferta mais importante é a oferta do seu tempo. De dedicar o seu tempo exclusivamente por sua vontade, por seu amor com Deus, por sua gratidão com Deus, vir aqui para adorar a Deus reunido com os irmãos. E quem trouxe oferta pode ofertar, durante esse movimento nós ficaremos aqui ofertando. Está aqui à minha direita a caixa chamada gasofilaço. Alguém que desejar pode levar o envelope para casa, a trazer outro dia a sua contribuição, de maneira que tenha vontade, não tem data, fique muito à vontade. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. Vamos louvar a Deus com alegria. Aleluia! Dizer para nossos irmãos que é muito precioso estarmos aqui reunidos, uns com os outros, e que a vida de cada um aqui é preciosa. Em nome do Senhor Jesus. Como é precioso, irmão, estar junto a ti, juntos adorados, andamos com Jesus.
Aleluia. E eu gosto muito de cantar. Eu falar a Deus que nós precisamos de um milagre. E o milagre é esse, que Deus transforma a nossa vida, o nosso ser naquilo que Ele quer de nós, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Esse eu preciso de um milagre. Segundo só, meu irmão. Já vamos orar para o final. Graças a Deus. Chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração ao nome do nosso Salvador. Eu quero magnificar ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, nosso Salvador, pela vida de cada um dos irmãos, cada moço, cada moça, cada família que aqui se reuniu para adorar a Deus conosco, os que vieram pela primeira vez, a Marlene do Júnior, a Eunice, as suas amigas, caravana, que maravilha, bênção de Deus. Vamos continuar juntos, meus irmãos. Domingo que vem nós queremos ver essa caravana aqui do meu jeito. Amém. Em nome de Jesus. Eu venho lá de longe e venho dar um abraço a esse povo. Amém. Maravilha. Maravilha. Ótimo. Deus em Cristo recompense a todos. Vamos estar de pé, orando e agradecendo a Deus. Assim, ontem tivemos a alegria de começar um culto que é conhecido como culto de célula, ou culto missionário nos lares, culto familiar na casa da irmã Eunice. Então, todo sábado ficou marcado, ela nos convidou e abriu essa oportunidade, e a gente vai com muita alegria, todos os sábados, às 16 horas. Ela mora no Jardim Nova Esperança, então nós já estamos convidando a todos. Sábado próximo estaremos lá novamente. Quem tiver transporte, fale conosco, nós estaremos combinando um lugar de encontrar para chegarmos lá juntos. Quem não tiver transporte, mas puder ir, fale conosco, que nós estaremos buscando em casa, na sua casa, e depois levando. Então, questão de transporte não vai impedir ninguém. Vamos ter a partilha. Depois do culto, todos convidados para ficar um pouquinho. Nós vamos tomar um cafezinho, chá, conversar um pouquinho, né? Todos estão convidados. A gente faz isso sempre, depois dos cultos. Toda quarta e todo domingo, a partir das 19h25, a gente está aqui conversando. No final, a gente toma um cafezinho, café corajoso, quem gosta do cafezinho tradicional, e também um chazinho. A irmã também do meu time, gosta também do café corajoso, é puro. Meus irmãos, se alguém entre nós precisar de uma oração específica, uma causa que está apresentando a Deus de maneira específica e quiser oração nessa hora, esteja vindo aqui à frente, perto do púlpito, e estaremos todos intercedendo em seu favor. Se não houver, estaremos orando, agradecendo a Deus uns pelos outros. E eu quero unir a minha fala com a fala, o testemunho da missionária Lília. Não posso, porque do tempo, falar sobre tantas coisas importantes que ela falou e que tem a ver
com a minha vida, com a nossa história, mas um ponto eu quero ressaltar. O lugar que eu mais sofri foi no sistema religioso. O lugar que eu fui mais injustiçado foi no sistema religioso. O lugar que eu me senti como um cachorro que cai do caminhão de mudança em dia de chuva foi no sistema religioso. Eu fui moído lá, eu fui pisado. Eu fui tratado como uma bolsa de sangue, que um vampiro coloca um canudo e vai sugando enquanto tem sangue para dar. Quando não tem mais para dar o que ele quer, tu é descartado. E eu louvo a Deus, porque Deus levantou alguém com amor verdadeiro, que conhecia o Evangelho verdadeiro. E começou com um homem pregador chamado Tupirani. Um nome raro, Tupirani Loures, um pregador do Rio de Janeiro. Começou com ele. E depois Deus usou e continua usando outras pessoas, que são meus mentores. E me ajudou a entender a grande diferença entre o Evangelho verdadeiro de Cristo e religião. A grande diferença entre ser igreja e pensar que vai à igreja. A igreja não é parede, a igreja não é o templo. Igreja não é onde nós vamos, igreja é onde nós somos. Aleluia. Então eu glorifico a Deus, porque mais uma família, mais um lar, missionário ali, irmão Wilson, pessoas estão sendo alcançadas e renovadas porque estão percebendo a diferença. Que o sistema religioso quer as pessoas e a família para ele. Parece que foi ele que morreu no Calvário, na cruz do meio. Mas quem conhece o Evangelho verdadeiro de Cristo, os líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, que amam de verdade, querem ajudar as pessoas para as pessoas serem de Deus. De Deus. E juntos a gente amar uns aos outros e ajudar uns aos outros como irmãos, como irmãs, até o nosso encontro com Deus, aleluia. E a gente não abandona quando a pessoa cai, a gente não joga fora quando a pessoa erra, porque nós também somos sujeitos, aleluia. Vamos orar a Deus e que Deus possa estar alcançando a todos em o nome de Jesus. Eu quero convidar o irmão Wilson, tem aqui meu amigo, irmão Wilson, o príncipe da irmã Lília, príncipe dessa princesa, irmã Lília, louvado seja Deus. Vamos estar orando agora, nesta hora. E eu quero agradecer muito, obrigado por ter mudado a sua agenda, ter ficado e estar conosco. Viu, meu irmão? Deus abençoe muito de recompensa. Viu, meu companheiro? Deus te abençoe muito. Soberano Deus e eterno Pai, nós oramos, ó Pai, agradecido ao Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Ó Deus, eu quero te louvar por cada vida que aqui está. Cada irmã, cada moça que está caminhando conosco. Também os que vieram pela primeira vez. Ó Deus, que seja a primeira de muitas, de milhares, até o nosso encontro contigo. Ajude-nos, Senhor, a amarmos mais e mais. Nos ajude, Senhor, a ter mais união. Nos ajude, Senhor, a ajudar cada um que está aqui a suportar uns aos outros nos momentos de luta, dificuldade. Sorrir junto, alegrar junto, chorar junto. Ó Deus, recompensa o meu livro, teu servo, a sua família, a missionária Lília, cada um, ó Pai. Que essa palavra, que esse testemunho nos ajude, ó Deus, a sermos edificados e que nós possamos passar adiante. Que essa palavra de hoje, que a dedicação do irmão Wilson, a sua família, e ficar conosco, ó Deus, alcance muitas vidas, que alcance o irmão Jean, a sua esposa, que alcance, ó Pai, a irmã Sara, que alcance todos, ó Pai, que não estão conosco nessa noite, os que vão ouvir pela internet, os que vão ouvir através do CD, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor esteja alcançando cada vida, o propósito do irmão Lúcio, que começa, ó Pai, amanhã, todos, ó Pai, da família, irmã Eunice, cada um, ó Pai, irmão Ronaldo, irmão Bruno, todos aqui, na região, irmã Maria, todos, ó Pai, cada um, em nome de Jesus, que o Senhor esteja levando, Pai, e que possa repousar, cada um, no Salmo 8, no Salmo 4, versículo 8, em paz me deito, e logo pego no sono, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e único Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo, seja com cada um aqui presente, e com todos os sinceros na terra, não somente agora, mas para sempre. E todos dizem, amém. Está terminado em nome de Jesus. Vamos tomar um cafezinho ali. Não foi testado e confirmado.